Esta noite nós vamos embarcar em uma jornada que parece saída de um filme futurista, mas que, na verdade, é a história da humanidade aprendendo a viver em um mundo congelado. Imagine-se caminhando por entre campos de neve que refletem a luz de um sol tímido, cada passo rangendo sob botas grossas, e a sensação de que qualquer deslize pode ser lembrança permanente do frio que te envolve. Você provavelmente não sobreviveria a essa experiência sem pelo menos 3 camadas de roupa, um bom chocolate quente e talvez um abraço imaginário de alguém que já sabe como enfrentar ventos cortantes. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal e me diga no comentário de onde você está assistindo e a hora local. Agora, diminua as luzes, se aconchegue naquele lugar relaxante e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você se aproxima de uma cidade que parece saída de contos de ficção científica, com cúpulas de vidro enormes erguidas sobre o gelo como bolhas mágicas que protegem ecossistemas inteiros. Ao atravessar o portão, o contraste é imediato. O mundo lá fora é um deserto branco, cortado por ventos que parecem chicotes, mas dentro das cúpulas o ar é quente e úmido, e a luz solar refratada pelas estruturas cria um arco-íris constante no chão de concreto. Frutas tropicais crescem em árvores artificiais, algumas pendendo sobre pequenas lagoas cristalinas, e você sente um aroma doce que quase parece uma piada em meio ao frio cortante do lado de fora. Você dá uma risadinha porque, convenhamos, ver laranjas brilhando dentro de uma bolha de vidro enquanto lá fora tudo é neve parece tirado de um comercial de suco futurista. Enquanto você caminha, percebe que há uma organização meticulosa ali. Trilhas delimitadas por pequenos muros de metal conduzem a estufas menores, laboratórios de botânica e áreas de convivência. Cientistas trabalham em dispositivos que monitoram a umidade, a temperatura e até a luminosidade, garantindo que cada planta receba exatamente o que precisa para prosperar. Um deles se aproxima e explica a teoria científica fundamental que sustenta tudo aquilo: o conceito de biomas artificiais controlados, onde fatores ambientais são regulados para imitar condições tropicais mesmo em um mundo glacial. Ele menciona que pesquisas recentes sugerem que microclimas artificiais podem sustentar não apenas plantas, mas pequenas comunidades inteiras, e você pensa que, se conseguir dominar essa técnica, poderia literalmente cultivar verão no meio do inverno eterno. Enquanto ouve, você nota uma curiosidade excêntrica. Alguns moradores dessa cidade de vidro criaram pequenos pássaros robóticos para polinizar as plantas. Eles batem as asas de metal com um zumbido engraçado, emitindo um som quase musical, e você se pega tentando imitá-los, esbarrando em uma estufa enquanto imagina como seria viver com pássaros que obedecem comandos programados. Historiadores discutem se experiências desse tipo poderiam realmente substituir polinizadores naturais, ou se a intervenção humana em ecossistemas é sempre uma faca de 2 gumes. Você dá de ombros e decide que, pelo menos agora, o esforço vale a pena só pelo efeito visual, e pelo aroma doce das frutas maduras. Você continua explorando e chega a uma área de convivência onde pequenos mercados internos vendem produtos cultivados ali mesmo. Há mesas com frutas recém-colhidas, legumes hidroponicos e até pequenas ervas aromáticas que exalam cheiros que você nem sabia que sentia há meses. Pessoas se cumprimentam com sorrisos e trocam dicas sobre cultivo, mas também compartilham histórias sobre como sobreviveram às regiões externas, onde o frio é tão intenso que alguns nem ousam sair de suas bases. Você percebe como a cidade é um microcosmo de adaptação. Cada decisão, cada estufa e cada sensor de temperatura é pensado para transformar uma mini era glacial em algo quase habitável. Enquanto caminha pelo corredor de vidro, você nota painéis de energia solar adaptados e pequenos geradores eólicos que aproveitam os ventos gelados de fora. Um engenheiro explica que a cidade depende de uma combinação de energia renovável e sistemas de backup nuclear, garantindo que, mesmo se o mundo lá fora se tornar ainda mais hostil, o ecossistema interno continue funcionando. Você imagina a ironia: a humanidade estudando e criando formas de florescer dentro de uma bolha, enquanto o planeta inteiro lá fora parece um freezer gigante. A mistura de engenhosidade e absurdo é quase poética, e você ri de si mesmo ao perceber que gostaria de morar ali, mesmo que só por alguns dias. O passeio continua e você chega a um setor de observação,
onde telescópios apontam para o céu claro acima das cúpulas. Cientistas explicam que algumas espécies de frutas crescem mais rápido sob radiação solar filtrada pelas estruturas de vidro, e que o efeito de lente criado pelas cúpulas é cuidadosamente calibrado para estimular a fotossíntese. Você toca o vidro e sente o calor que ele irradia, contrastando com o vento que chicoteia do lado de fora. Uma criança passa correndo com uma cesta de frutas, rindo, e você sente a realidade daquele microcosmo. É um lugar onde a vida insiste em existir, mesmo quando tudo ao redor insiste em congelar. Em uma das estufas centrais, você observa pessoas experimentando técnicas de cultivo verticais, empilhando plantas em níveis para otimizar espaço. Uma voz explica que cada camada simula um microclima diferente, reproduzindo ambientes tropicais, subtropicais e até semiáridos, tudo dentro de uma bolha de vidro no meio de uma tundra infinita. Você pensa em como é fascinante que a humanidade tenha aprendido a reproduzir ecossistemas inteiros, e sorri, imaginando que talvez seja a única geração a realmente testemunhar a capacidade humana de criar verão portátil. Enquanto termina o percurso, você se depara com um pequeno jardim interno, onde flores exóticas dançam suavemente ao som de ventiladores que simulam brisas tropicais. Você respira fundo, sentindo o cheiro de flores frescas, terra úmida e frutas maduras, e percebe que, por mais que a mini era glacial tenha trazido medo e destruição, a engenhosidade humana encontrou uma forma de criar vida, beleza e esperança em meio ao gelo. É uma sensação reconfortante, quase mágica, e você se pega pensando que, se a humanidade conseguiu isso dentro de uma bolha, talvez possa sobreviver, e até florescer, em qualquer lugar. Você deixa a cidade de vidro para trás, sentindo o contraste entre o calor artificial das cúpulas e o frio cortante que te envolve ao retornar ao mundo aberto. Cada passo sobre o chão coberto de gelo produz um estalo seco, e você percebe que o silêncio aqui é quase absoluto, interrompido apenas pelo vento que corta a paisagem como lâminas. O que antes eram ruas e avenidas agora são corredores de neve, e os prédios abandonados se erguem como fantasmas petrificados pelo frio. Você caminha entre torres de concreto e vidro quebrado, agora transformadas em cavernas geladas, onde a história parece estar suspensa, congelada em cada superfície coberta de geada. A sensação é de andar por um museu vivo da decadência, onde o tempo não avançou, mas a natureza decidiu marcar sua presença com o gelo. Enquanto explora, você percebe detalhes que despertam curiosidade e até certo humor involuntário. Uma bicicleta encostada em uma parede agora é um monumento de ferro congelado, quase irreconhecível, e um banco de praça abriga uma camada de neve que se moldou em forma de pessoa sentada. Você não consegue evitar a risada, mesmo sabendo que é apenas uma brincadeira da imaginação. Entre as ruínas, alguns artefatos permanecem intactos, revelando indícios de como a vida acontecia antes da mini era glacial. Jornais amarelados, livros úmidos mas legíveis, utensílios domésticos petrificados. É fascinante perceber como objetos comuns, que antes passavam despercebidos, agora contam histórias profundas e silenciosas. Um cientista local explica a teoria que sustenta o estudo dessas ruínas: a geocronologia do gelo, que permite datar construções, vegetação e artefatos com base na espessura e nas camadas de gelo que se acumularam ao longo dos anos. Ele aponta para uma praça central, onde a espessura de gelo nas colunas sugere que aquela cidade começou a ser engolida pela neve em apenas algumas décadas. Historiadores discutem se a rapidez do congelamento foi causada por fenômenos naturais, como erupções vulcânicas e ciclos solares, ou se houve algum evento humano inadvertido que acelerou a mini era glacial. Você observa o cenário e pensa que, seja qual for a explicação, há um certo charme melancólico na solidificação abrupta da civilização. Enquanto caminha por um prédio que parece uma antiga biblioteca, você percebe livros congelados nas prateleiras, páginas ainda visíveis apesar do gelo que as envolve. Alguns visitantes, mais ousados, usam martelos e ferramentas para quebrar a camada superficial e examinar os títulos. Uma curiosidade excêntrica surge. Dizem que em algumas dessas ruínas, cartas de amor, cadernos escolares e até receitas de família foram preservadas com perfeição, como se o gelo tivesse atuado como conservante natural.
Você se imagina abrindo uma dessas cartas e lendo palavras de alguém que viveu ali há décadas, sentindo o toque da humanidade de uma época distante. Enquanto explora, você chega a uma área onde veículos antigos ainda estão parcialmente enterrados na neve. Ocasionalmente, um passageiro comenta sobre o efeito do permafrost nos metais. Veículos, bicicletas e até utensílios domésticos permanecem inalterados por décadas, criando uma cápsula do tempo que desafia a degradação natural. É como se a mini-era glacial tivesse criado não apenas desafios, mas também preservação, um paradoxo que mistura beleza e tristeza. Você percebe que caminhar por essas ruínas é, de certa forma, um exercício de paciência e contemplação, onde cada detalhe revela um pedaço da história humana e da luta pela sobrevivência. Enquanto o vento sopra e levanta pequenas nuvens de cristais de gelo, você se depara com artefatos mais enigmáticos: câmeras antigas com filmes ainda selados, discos rígidos parcialmente queimados e relógios que pararam no momento exato em que a cidade foi abandonada. Alguns cientistas sugerem que essas relíquias podem conter informações valiosas sobre a vida antes do frio extremo, e que, se forem decifradas, poderiam ajudar futuras gerações a entender melhor os ciclos climáticos e a adaptação humana. Historiadores discutem se a preservação desses objetos é apenas um acaso da natureza ou se o congelamento abrupto funcionou como uma cápsula intencional, protegendo o passado de forma involuntária. Você continua caminhando, sentindo o gelo sob seus pés e observando edifícios que se tornaram cavernas naturais, algumas com paredes translúcidas de gelo que filtram a luz de forma quase mística. É impossível não sentir uma mistura de assombro e respeito. As ruínas geladas são silenciosas testemunhas de um mundo que uma vez pulsou com vida, agora suspenso no tempo, convidando você a refletir sobre a fragilidade da civilização frente a forças maiores que nós mesmos. Entre risadas nervosas e momentos de contemplação, você percebe que cada passo é uma dança delicada entre curiosidade e cautela, entre a história congelada e o presente que se move lentamente sobre ela. Você se prepara para partir com um grupo nômade, embarcando em veículos adaptados que funcionam como casas móveis sobre a paisagem congelada. Cada um deles é equipado com isolamento térmico reforçado, rodas gigantes que esmagam neve e gelo como se fossem brinquedos de criança, e pequenos geradores de energia que garantem calor interno e comunicação básica. Ao subir para dentro de um desses veículos, você sente o cheiro de combustível misturado com o aroma reconfortante de mantas de lã e alimentos prontos para a viagem. O grupo, composto por famílias, jovens e idosos, parece se mover como uma colmeia organizada. Cada um sabe seu papel, cada rotina é ensaiada, cada movimento é calculado para enfrentar o que eles chamam de deserto de gelo, e você não pode deixar de pensar que provavelmente não sobreviveria sozinho nesse cenário. Enquanto o veículo se põe em movimento, o mundo lá fora se transforma em uma extensão infinita de branco e azul. O vento uiva contra a carcaça blindada do veículo, e você percebe como a temperatura cai rapidamente assim que qualquer proteção desaparece. Uma curiosidade excêntrica surge: os nômades, para se manterem aquecidos, desenvolveram uma dança ritual que envolve passos sincronizados dentro do veículo, mexendo braços e pernas de forma que até os cientistas mais céticos acharam divertida. Eles garantem que a prática melhora a circulação e mantém o espírito alto, e você, observando, não consegue evitar um sorriso, mesmo com frio cortante tentando invadir cada camada de roupa. O líder do grupo, um homem alto com olhos penetrantes, explica a teoria científica que fundamenta a vida nômade nesse ambiente extremo. A mobilidade é essencial para acessar recursos naturais em regiões onde a neve e o gelo cobrem o solo de forma instável e imprevisível. Ele fala sobre sensores de geotermia, radares de gelo e mapeamento satelital que permitem prever tempestades, áreas de gelo fino e bancos de alimentos escondidos sob camadas de neve. Historiadores discutem se essas estratégias nômades são uma evolução de práticas antigas de sobrevivência, adaptadas para o clima extremo, ou uma invenção contemporânea fruto do desespero humano diante da mini-era glacial. Você absorve cada detalhe, percebendo que a ciência, a tradição e a criatividade se encontram de forma harmoniosa nesse grupo. Enquanto o veículo cruza planícies geladas, você observa formações de gelo que lembram esculturas surrealistas.
Alguns pedaços se ergueram como castelos, outros se dobraram formando túneis naturais. Você nota artefatos antigos presos entre camadas de gelo, ferramentas, caixas de metal, livros parcialmente legíveis, relíquias de uma civilização que não conseguiu resistir ao frio. É como se a paisagem contasse uma história sem palavras, desafiando você a interpretar cada sinal deixado pelo tempo. Um jovem nômade comenta que, segundo suas crenças, esses artefatos ainda carregam a energia das pessoas que os usaram, e que ao tocar certos objetos, é possível sentir ecos de memórias antigas. Enquanto avançam, você passa por oásis inesperados, pequenas fissuras geotérmicas que liberam vapor quente, criando ilhas de água líquida cercadas de gelo. Os nômades param para coletar água, manter o aquecimento dos veículos, às vezes, cozinhar alimentos. A ciência explica que essas pontes geotérmicas são essenciais para a sobrevivência, funcionando como microclimas naturais que sustentam vida vegetal e até pequenos animais adaptados. Historiadores discutem se a existência desses oásis pode ter sido responsável por abrigar populações antigas durante os períodos mais rigorosos de eras glaciais passadas. Você sente uma mistura de fascínio e respeito, consciente de que cada passo nesse deserto é uma dança delicada entre adaptação e risco. Entre conversas, risadas e cuidados com a manutenção dos veículos, surgem debates sobre moralidade e prioridades. Alguns membros do grupo defendem que tudo deve ser compartilhado de forma igualitária, enquanto outros acreditam que recursos preciosos devem ser economizados para famílias específicas. Você percebe que, mesmo nesse ambiente extremo, a humanidade mantém suas complexidades sociais, alianças, conflitos, estratégias de liderança e, claro, momentos de humor que aliviam a tensão. Um nômade mais velho conta histórias de como eles sobreviveram a nevascas que duraram semanas, usando técnicas que soam absurdas, mas que salvaram vidas, desde cozinhar dentro de botas até usar mantas como isolamento adicional. Você escuta, fascinado, e se pega imaginando se teria coragem de repetir cada passo. À medida que o dia avança, o veículo encontra tempestades inesperadas. A visibilidade diminui, o vento se intensifica e a neve se acumula sobre a carcaça como uma camada de concreto frio. Você sente o coração acelerar, mas também percebe a disciplina do grupo. Cada um conhece o mapa de memória, sabe onde estão os sensores e qual a rota mais segura. Uma curiosidade excêntrica: eles usam sinais de fumaça gerados por calor interno para comunicar emergências, criando colunas de vapor que se erguem e desaparecem no horizonte. Você observa fascinado, percebendo como a engenhosidade humana floresce mesmo em condições extremas. Enquanto a noite cai, o frio se torna quase palpável, e dentro do veículo você sente o contraste entre o exterior inóspito e o interior aconchegante. Pequenas lanternas iluminam rostos cansados, e histórias são compartilhadas. Memórias de lugares antes da glacialização, aventuras de sobrevivência, lendas sobre o futuro e piadas leves para manter o humor. Você percebe que a verdadeira força do grupo não está apenas nos veículos ou nos sensores, mas na solidariedade e na confiança entre todos. Você segue o grupo nômade por trilhas geladas até uma base parcialmente subterrânea, uma instalação que se destaca do resto da paisagem por sua arquitetura futurista e metálica. O vento uiva lá fora, mas dentro da estrutura, um silêncio quase reverente envolve o ambiente, quebrado apenas por zumbidos de máquinas e o clique constante de teclados. Você caminha entre corredores iluminados por luzes frias, observando telas cheias de gráficos, mapas tridimensionais e algoritmos complexos que mudam em tempo real. O responsável pelo lugar, um engenheiro de inteligência artificial de olhar sério, começa a explicar que ali funciona um projeto secreto, uma inteligência artificial capaz de calcular futuros climáticos, rotas de sobrevivência e cenários de adaptação para a humanidade em meio à mini-era glacial. Você sente uma mistura de fascínio e apreensão. A ideia de que uma máquina possa prever o destino da vida humana é ao mesmo tempo empolgante e inquietante. Enquanto ele fala, você percebe que a inteligência artificial não se limita a dados meteorológicos convencionais. Ela integra satélites, sensores de gelo, informações de ecossistemas e até registros históricos de comportamento humano para criar simulações complexas.
Teorias científicas explicam que algoritmos de aprendizado profundo podem identificar padrões que escapam à percepção humana, desde o movimento das geleiras até a probabilidade de falhas em sistemas de energia. O engenheiro mostra gráficos em que cada linha representa possíveis cenários futuros, e você observa previsões que variam desde otimistas, em que comunidades humanas prosperam, até extremamente perturbadoras, sugerindo colapsos regionais, tempestades imprevistas e escassez crítica de alimentos. Você se pega engolindo seco, percebendo que a segurança que você sentiu nos refúgios móveis e cidades de vidro agora parece mais frágil do que nunca. Entre demonstrações e explicações, você nota detalhes curiosos que humanizam a instalação. Pequenos robôs circulam entre os técnicos, entregando café, documentos ou apenas limpando superfícies. Alguns foram programados para comentar piadas leves quando os cientistas parecem tensos, provocando risadas inesperadas em meio ao clima de tensão. Você sorri, pensando que talvez seja a única inteligência artificial do mundo que entende que mesmo os dados mais críticos podem ser acompanhados por momentos de humor. Historiadores discutem se essa inteligência artificial pode realmente ser comparada a métodos humanos de tomada de decisão ou se ela representa uma nova forma de pensamento, fria, lógica e potencialmente indiferente às emoções humanas. Você observa a complexidade e percebe que, embora fascinante, depender de previsões de uma máquina pode ser um risco que ninguém consegue mensurar completamente. Enquanto se aprofunda no ambiente, você percebe que algumas das previsões mais perturbadoras da inteligência artificial sugerem que certos movimentos migratórios de comunidades podem ser interrompidos por eventos climáticos inesperados, como nevascas intensas que bloqueiam passagens vitais ou mudanças repentinas em bancos de água subterrânea. O engenheiro comenta que eles programaram o sistema para emitir alertas em tempo real, mas que muitas decisões ainda precisam ser tomadas por humanos. Você nota o dilema. A tecnologia oferece orientação, mas não substitui o instinto e a experiência da sobrevivência humana, especialmente em regiões inóspitas. Uma frase de debate acadêmico surge na sua mente. Historiadores discutem se a dependência de inteligência artificial pode ser um avanço para a humanidade ou se, paradoxalmente, nos torna mais vulneráveis diante de incertezas naturais. Enquanto observa as telas, você se depara com mapas interativos mostrando rotas alternativas de sobrevivência. Cada caminho é codificado com cores que indicam risco, tempo e consumo de recursos. Você percebe que a inteligência artificial é capaz de criar milhares de cenários simultaneamente, simulando consequências de cada escolha antes mesmo que elas ocorram. Uma curiosidade excêntrica chama a atenção. Alguns dos algoritmos incorporam padrões de comportamento humano, prevendo reações emocionais e sociais a eventos extremos, como desconfiança, altruísmo e até medo coletivo. Você se surpreende com a sofisticação, imaginando que talvez essa inteligência artificial seja a primeira a entender de certo modo a psique humana, mesmo que apenas matematicamente. Enquanto a demonstração continua, você nota o impacto psicológico que a inteligência artificial tem sobre os técnicos e líderes da comunidade. Alguns parecem fascinados, absorvendo cada dado, enquanto outros olham para as previsões mais sombrias com expressão preocupada. O engenheiro explica que, embora a inteligência artificial forneça caminhos seguros, há sempre margem de erro. O mundo natural é imprevisível, e a mini era glacial continua a apresentar anomalias que desafiam qualquer modelo. Você percebe que a presença da máquina cria tanto segurança quanto tensão, um lembrete constante de que, mesmo com tecnologia avançada, a adaptação humana continua sendo um ato de coragem e improviso. Enquanto você se afasta das telas e observa o pôr do sol refletido nas superfícies metálicas da instalação, sente a estranheza de confiar em uma mente não humana para planejar a sobrevivência. A sensação é quase surreal. Por um lado, há conforto na precisão da inteligência artificial. Por outro, uma inquietação silenciosa, um reconhecimento de que nenhum algoritmo pode substituir a imprevisibilidade do espírito humano. Você respira fundo e percebe que, em meio ao frio e às previsões perturbadoras, a verdadeira força ainda reside na capacidade de cada pessoa de tomar decisões, aprender, errar e persistir. Você segue adiante, deixando para trás a instalação da inteligência artificial,
e seu caminho o leva a uma região onde o gelo não domina completamente. A paisagem muda gradualmente. Do branco uniforme do deserto congelado, surgem pequenas fissuras no solo, vapores quentes que escapam do subsolo e rios subterrâneos que serpenteiam por baixo da crosta gelada. Ao se aproximar de um vilarejo, você percebe algo quase mágico. As casas estão agrupadas ao redor de lagos que exalam vapor quente, criando uma névoa constante que se mistura ao frio exterior. Você sente o aroma mineral e úmido do vapor, e há um calor reconfortante que penetra suas roupas, trazendo alívio imediato ao corpo fatigado pelo frio cortante que você deixou para trás. As construções do vilarejo são simples, mas engenhosamente projetadas para aproveitar o calor geotérmico. Pequenos canais levam água quente dos lagos para cozinhas, banheiros e sistemas de aquecimento. Você caminha por ruas cobertas por pedras aquecidas, sentindo a diferença imediata sob os pés. Um morador local, sorridente e de olhar atento, explica a teoria científica que sustenta aquele microclima. A energia geotérmica proveniente do calor interno da Terra é suficiente para sustentar ecossistemas inteiros, mesmo em meio à mini-era glacial. Ele menciona que a fauna e a flora adaptadas a essas condições criaram um ecossistema único, e você se pega admirando a inteligência e a criatividade humanas ao transformar perigo em oportunidade. Enquanto explora, você nota detalhes que despertam curiosidade e leve humor. Pequenas minhocas aquáticas adaptadas ao calor, peixes que parecem ter memória genética de águas tropicais e até pequenos insetos que se escondem entre as pedras quentes. É quase surreal observar essa vida prosperando em meio ao frio extremo que domina a paisagem além das margens aquecidas. Historiadores discutem se esses ecossistemas foram desenvolvidos de forma natural ou se há indícios de intervenções humanas antigas, que criaram refúgios de sobrevivência geotérmica em períodos de eras glaciais anteriores. Você dá de ombros, pensando que, no fim, a vida encontra sempre uma forma de se adaptar, e que, nesse vilarejo, a adaptação ganhou cores, sons e movimento. O vilarejo é pequeno, mas vibrante. Crianças brincam próximas à água quente, roupas molhadas evaporando em nuvens leves, e adultos preparam refeições usando o calor dos lagos para cozinhar. Você observa a eficiência desse sistema. Nada é desperdiçado, e cada recurso é cuidadosamente aproveitado. Uma curiosidade excêntrica surge. Algumas famílias desenvolveram técnicas de cultivo de pequenas frutas tropicais dentro de estufas aquecidas pelos lagos, criando uma horta vibrante no meio do gelo. Você sorri, imaginando que, se essa ideia fosse apresentada em algum reality show de sobrevivência, provavelmente ganharia prêmios e seguidores instantaneamente. Enquanto você caminha mais adentro, percebe que a água dos lagos emite um som constante, como se respirasse. A superfície ondula levemente, refletindo o céu nublado e criando padrões que lembram ondas suaves no mar. Cientistas explicam que o fenômeno é resultado da circulação geotérmica, onde a água quente sobe lentamente, criando correntes que mantêm o oxigênio e a vida em equilíbrio. Historiadores discutem se a percepção de que os lagos respiram é uma interpretação poética de fenômenos físicos ou se relatos antigos mencionavam esse efeito, criando lendas de águas vivas capazes de proteger comunidades inteiras. Você observa atentamente, sentindo-se parte dessa conexão entre ciência, mito e sobrevivência. Enquanto continua explorando, você percebe como o vilarejo mantém uma harmonia delicada entre vida humana e ecossistema geotérmico. Casas, hortas e áreas de convivência são organizadas de forma a minimizar impacto sobre a água e maximizar o calor disponível. Você sente o cheiro de pão recém-assado e nota que algumas famílias usam a água aquecida para a fermentação de alimentos, criando sabores únicos que provavelmente jamais seriam possíveis em condições normais. A observação dessa vida cotidiana faz você perceber que, mesmo em um mundo dominado pelo gelo, a humanidade encontra formas de criar conforto, beleza e rotina. Você encontra crianças jogando pequenas pedras no lago, observando a formação de bolhas e padrões de vapor que se erguem delicadamente.
Um idoso se aproxima e conta histórias de como seus ancestrais descobriram esses lagos e aprenderam a usar o calor geotérmico para sobreviver. Ele menciona como a ciência moderna só agora começa a compreender o que eles sabiam intuitivamente, que a Terra oferece refúgio mesmo nas condições mais adversas. A frase de debate acadêmico surge novamente. Historiadores discutem se tais conhecimentos ancestrais foram passados por tradição oral ou se comunidades nômades descobriram métodos semelhantes de forma independente em diferentes regiões. Você percebe que, em ambos os casos, a sobrevivência dependia de observação, experiência e criatividade. Enquanto a tarde avança, você se senta à beira de um dos lagos e observa o vapor subir e se misturar ao ar frio. O contraste entre calor e frio cria uma atmosfera quase meditativa, e você sente uma sensação de segurança que raramente experimentou desde que a mini era glacial começou. É como se o lago respirasse junto com você, lembrando que, mesmo em meio ao gelo e às dificuldades, a vida encontra caminhos inesperados para continuar. O vilarejo é um microcosmo de esperança, engenhosidade e harmonia, e você sente que cada instante ali é uma lição silenciosa sobre adaptação, resiliência e a força da vida. Você segue em direção a uma região onde o vento domina completamente a paisagem. Torres gigantescas se erguem no horizonte, mais altas que qualquer arranha-céu que você já tenha visto, suas lâminas girando lentamente, cortando o ar gelado e transformando o vento implacável em energia útil. Ao se aproximar, o som hipnotizante das hélices cria uma vibração constante no chão, e você percebe que cada torre não é apenas uma obra de engenharia, mas um símbolo do esforço humano para domar a natureza. O frio é penetrante, mas ao mesmo tempo, há uma sensação de poder e admiração. Você se sente pequeno, mas parte de algo maior, onde tecnologia e vento se unem para manter comunidades vivas. Enquanto você caminha pelo complexo, um engenheiro local explica a teoria científica que sustenta as torres. A extração de energia eólica em regiões geladas exige materiais específicos que resistam a baixa temperatura, sensores avançados para prever rajadas e sistemas automáticos de ajuste de ângulo das hélices. Cada torre está conectada a uma rede que distribui eletricidade para comunidades inteiras, garantindo aquecimento, iluminação e funcionamento de equipamentos vitais. Historiadores discutem se a proliferação dessas torres seria possível sem o aprendizado acumulado de décadas de engenharia e exploração de energias renováveis, ou se a mini era glacial acelerou a inovação humana de forma extraordinária. Você observa tudo com fascínio, percebendo que cada detalhe das torres é fruto de tentativa, erro e perseverança. Enquanto caminha, você nota pequenas curiosidades que tornam o cenário quase surreal. Gárgulas metálicas, pintadas para dar personalidade às torres, giram com o vento, emitindo sons que lembram risadas mecânicas. Alguns técnicos brincam dizendo que elas observam o território e garantem que ninguém tente roubar peças das estruturas, e você não consegue evitar sorrir. Essa leveza contrasta com a tensão política que logo se revela. Facções rivais disputam o controle das torres, cada grupo querendo garantir acesso à energia essencial para sua sobrevivência. Você percebe que, mesmo em meio a desafios ambientais extremos, as complexidades humanas, política, território, poder, continuam presentes. Enquanto você explora os arredores, percebe que algumas comunidades tentaram construir torres próprias, mas sem sucesso. Ventos mais fortes destruíram estruturas improvisadas, e apenas os sistemas meticulosamente planejados resistiram. Um técnico comenta que a energia das torres é tão vital que disputas armadas já ocorreram, e que acordos diplomáticos são tão importantes quanto a engenharia. Historiadores discutem se a manutenção de tais sistemas em regiões extremas é mais resultado de cooperação ou de competição entre grupos humanos, e você percebe que a sobrevivência depende tanto de ciência quanto de diplomacia. Você se aproxima de uma torre central, onde engenheiros monitoram dados em tempo real. Telas mostram velocidade do vento, pressão atmosférica e eficiência das hélices. Uma curiosidade excêntrica chama a atenção. Algumas lâminas são revestidas com cristais especiais que refletem a luz do sol de forma hipnotizante,
criando padrões visuais que servem para sinalização e até distração de predadores naturais ou aves que poderiam danificar a torre. Você observa o efeito, sentindo um misto de beleza estética e funcionalidade prática, e percebe como a criatividade humana se manifesta até nos mínimos detalhes. Enquanto o vento uiva mais forte, você sente o frio tentar penetrar cada camada de roupa. Mas há algo hipnotizante em observar o movimento das hélices, a dança constante entre energia, força da natureza e engenhosidade humana. O engenheiro explica que cada torre é projetada para suportar tempestades, ventos de até 200 km por hora, e que sistemas de segurança automatizados reduzem riscos de falhas catastróficas. Historiadores discutem se a mini era glacial acelerou a inovação tecnológica ou apenas expôs a necessidade de soluções que já existiam em teoria. Você observa e sente que, de qualquer forma, a humanidade está aprendendo a viver com o vento, e não contra ele. Enquanto o dia chega ao fim, a luz do sol reflete nas lâminas metálicas, criando sombras que se movem lentamente sobre o gelo. Você sente uma mistura de admiração e respeito. Essas torres não apenas produzem energia, mas também representam um equilíbrio delicado entre o poder da natureza e a engenhosidade humana. Pequenos grupos caminham pelos caminhos entre as torres, discutindo rotas, manutenção e estratégias de proteção, enquanto você observa, sentindo que cada passo nesse ambiente extremo é uma dança de sobrevivência, criatividade e coragem. Você termina a visita sentado à beira de uma pequena base de observação, observando as hélices girando sem parar, refletindo sobre como a humanidade continua a encontrar formas de adaptar-se, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta. O som constante do vento e das lâminas cria uma sensação quase meditativa, e você sente que, por mais que o frio domine o mundo externo, a energia das torres mantém esperança, movimento e a promessa de vida mesmo nas regiões mais geladas. Você se prepara para atravessar uma região conhecida como Silêncio Branco, uma extensão onde a neve nunca derrete e ventos cortantes parecem sussurrar segredos antigos. À medida que avança, a paisagem se transforma em um manto uniforme de branco, interrompido apenas por pequenas elevações e cristais de gelo que cintilam como diamantes espalhados pelo sol. Cada passo que você dá é absorvido pelo silêncio quase absoluto, e você percebe que até o próprio vento, quando não uiva, parece mais pesado, quase contemplativo. O frio é constante, mas há uma estranha beleza nessa monotonia visual. A luz reflete de maneira difusa, criando sombras suaves e uma sensação de que o tempo se move lentamente, quase como se a própria terra respirasse com calma. Enquanto caminha, você percebe detalhes curiosos e até engraçados. Pedras parcialmente cobertas de neve que lembram animais de pelúcia, pequenas cristas de gelo que parecem esculturas abstratas, e a constante tentativa do corpo de manter equilíbrio sobre o terreno escorregadio. Você ri de si mesmo ao perceber que está tentando imitar as pegadas de um animal para não afundar na neve mais profunda, imaginando que, sem esse esforço, provavelmente cairia com a elegância de um boneco de neve desajeitado. Historiadores discutem se a extensão do Silêncio Branco já foi habitada em tempos remotos ou se sempre foi uma barreira intransponível, e você sente a importância de cada passo que dá. Aqui, cada movimento é tanto física quanto simbolicamente significativo. Enquanto avança, ventos repentinos levantam pequenas nuvens de cristais que refletem a luz, criando efeitos que lembram auroras artificiais em miniatura. Cientistas explicam que essas tempestades locais ocorrem devido à diferença de temperatura entre camadas de ar, combinada com a topografia irregular do gelo. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns exploradores afirmam ouvir sons de risadas ou passos distantes, mas estudos indicam que são ecos acústicos gerados pelo vento interagindo com as formações de gelo. Você se pega olhando ao redor, meio desconfiado, meio divertido, imaginando que a paisagem tem um senso de humor próprio, pregando peças nos viajantes despreparados. Enquanto o sol permanece baixo no horizonte, você percebe a dificuldade de orientação. Bússolas falham, GPS tem leituras instáveis e marcos visuais desaparecem sob a monotonia do branco. O guia do grupo explica que eles dependem de sinais naturais, como cristais que refletem o céu ou pequenas marcas deixadas em pontos estratégicos, para traçar rotas seguras.
Historiadores discutem se as populações antigas desenvolveram métodos semelhantes para atravessar regiões geladas e se, de certa forma, esses conhecimentos foram perdidos ou adaptados de forma moderna. Você sente que cada passo é um aprendizado não apenas físico, mas também mental e cultural, absorvendo a experiência de quem atravessa a solidão de séculos congelados. Enquanto continua, você se depara com estruturas parcialmente enterradas pelo gelo, antigas bases de exploração, sinais de civilização e veículos que não resistiram ao tempo. Eles se tornam pontos de referência, mas também despertam um leve arrepio, a sensação de que a história está suspensa, congelada, e que o tempo aqui tem outra cadência. Uma curiosidade excêntrica. Há marcas no gelo que parecem rastros de animais fantásticos ou máquinas antigas, e exploradores locais contam histórias sobre pessoas que desapareceram nesse vazio, criando lendas urbanas que se misturam com fatos científicos. Você sorri de forma nervosa, consciente de que o silêncio branco testa não apenas a resistência física, mas a mente e a imaginação. Enquanto atravessa dunas de neve e pequenas elevações de gelo, a sensação de isolamento aumenta. O horizonte se mantém infinito, e você sente o peso de cada decisão: onde pisar, quando descansar, como conservar energia. Cientistas explicam que regiões como essa são essenciais para estudos climáticos, pois registram padrões atmosféricos e camadas de gelo que revelam mudanças ambientais milenares. Historiadores discutem se esses espaços foram testemunhas silenciosas de eventos que moldaram a civilização, ou se sempre foram apenas uma extensão intocada da natureza, resistindo a qualquer interferência humana. Você percebe que caminhar por aqui é um diálogo entre passado, presente e futuro, e que cada passo é parte de uma narrativa mais ampla do planeta. À medida que a noite se aproxima, o silêncio branco se torna ainda mais desafiador. O frio intensifica-se, sombras se alongam e a paisagem se transforma em uma tela quase monocromática. Você sente o coração acelerar, mas também encontra uma calma estranha. O mundo parece parado, protegido de pressa e de distrações. Pequenos pontos de luz, refletidos de cristais de gelo, criam caminhos efêmeros que desaparecem ao menor movimento. Você percebe que, mesmo no vazio absoluto, há sinais de vida, de movimento e de possibilidades, lembrando que a natureza, por mais hostil que pareça, continua respirando de formas silenciosas e invisíveis. Enquanto finalmente encontra um abrigo provisório construído com gelo e materiais isolantes, você sente um alívio quase meditativo. O som do vento fora do abrigo cria uma trilha sonora suave, e o calor interno permite que você respire profundamente. É um lembrete de que a sobrevivência no silêncio branco depende de engenhosidade, paciência e respeito pelas forças naturais. Você se deita em um saco térmico, observa os cristais brilhando na penumbra e sente uma sensação de proteção. Mesmo nas regiões mais inóspitas do mundo, a humanidade aprende, adapta-se e encontra formas de manter esperança e segurança. Você chega a uma biblioteca que parece ter sido suspensa no tempo, inteiramente preservada em gelo. Ao abrir a porta, sente o ar frio misturado com o odor característico de papel antigo, resina de madeira e leve umidade. Estantes imponentes, cuidadosamente organizadas, se erguem como corredores gelados, e você percebe que cada livro, manuscrito e pergaminho foi encapsulado em uma camada translúcida de gelo cristalino. Ao tocar uma das prateleiras, o gelo cede sob seus dedos, revelando páginas quase intactas, como se a história humana tivesse sido pausada e mantida à espera de um futuro capaz de compreender seu valor. É impossível não sentir uma mistura de reverência e admiração. Você está diante de uma cápsula temporal onde cada palavra parece carregar ecos do passado, da cultura e do conhecimento que moldaram a humanidade antes da mini-era glacial. Enquanto caminha pelos corredores congelados, você nota detalhes curiosos e até levemente divertidos. Alguns livros parecem ter sido usados como travesseiros por exploradores que descansaram ali séculos atrás, e pequenas notas marginais ainda são legíveis, revelando pensamentos passageiros de leitores que talvez nunca imaginaram que suas palavras seriam preservadas por tanto tempo. Historiadores discutem se a preservação natural pelo gelo foi um acaso ou se, de certa forma,
houve planejamento prévio para manter conhecimento em regiões de baixa temperatura, criando uma espécie de arca de sabedoria involuntária. Você não consegue evitar um sorriso ao imaginar que, em algum ponto, alguém deve ter deixado um bilhete de não molhar o livro para futuros visitantes. Um bibliotecário, vestido com roupas térmicas pesadas, explica a teoria científica por trás da preservação. O gelo age como um isolante natural, evitando a degradação causada por umidade e oxigênio, e reduzindo a ação de micro-organismos que normalmente destruiriam o papel e os pigmentos. Ele mostra mapas antigos, diários de bordo e tratados científicos que permanecem legíveis graças à temperatura constante. Você observa que, entre os documentos, há livros sobre botânica, engenharia, filosofia e até romances, cada um oferecendo um vislumbre de um mundo que foi abruptamente congelado, mas que continua a falar através de suas palavras. Enquanto explora, você encontra objetos que despertam curiosidade e leve humor. Uma coleção de óculos antigos, um porta-copos com cera endurecida e pequenos brinquedos de madeira, todos preservados em gelo. Há algo fascinante em pensar que itens triviais, do dia a dia, agora são artefatos arqueológicos, permitindo que futuras gerações compreendam hábitos e costumes de uma época passada. Historiadores discutem se a vida cotidiana ou os grandes eventos históricos têm mais valor na preservação de conhecimento, e você percebe que, nesse ambiente gelado, cada detalhe é igualmente precioso. O bibliotecário conduz você até uma seção especial onde estão armazenadas máquinas de escrever antigas, discos rígidos e registros digitais encapsulados em blocos de gelo. Ele explica que estão estudando maneiras de decodificar arquivos sem danificar os materiais originais, usando técnicas que envolvem aquecimento controlado, escaneamento a laser e restauração digital. Uma curiosidade excêntrica: alguns dos arquivos contêm diários pessoais que descrevem encontros com animais extintos ou hábitos que, à primeira vista, parecem absurdos, mas que oferecem uma visão única da vida antes da glacialização. Você percebe que, mesmo em uma era de ciência avançada, há espaço para histórias humanas simples, excêntricas e fascinantes. Enquanto caminha pelos corredores, você sente o frio penetrar cada camada de roupa, mas também percebe que o conhecimento ali contido cria uma sensação de segurança quase mística. Cada livro, cada pergaminho, cada registro digital encapsulado no gelo é um lembrete de que, mesmo em tempos extremos, a humanidade encontra maneiras de preservar sua história, cultura e aprendizado. Historiadores discutem se tais bibliotecas geladas podem ser o último bastião de memória em um planeta transformado pelo clima, e você percebe que o valor de cada palavra vai muito além do conteúdo. É a prova da resistência humana diante da adversidade. Enquanto o dia se aproxima do fim, o sol se reflete nas superfícies geladas das estantes, criando um espetáculo de luzes que se move suavemente pelos corredores. Você sente uma calma profunda, observando pequenos cristais de gelo cintilando nas bordas dos livros e manuscritos. Cada passo que dá é feito com cuidado, mas também com admiração. Você se sente conectado a gerações passadas e futuras, consciente de que a preservação do conhecimento é tão vital quanto qualquer abrigo físico ou alimento em um mundo gelado. O silêncio é interrompido apenas por leves estalos do gelo, criando uma trilha sonora serena que mistura história, ciência e sobrevivência em perfeita harmonia. Você se senta em um pequeno banco de madeira preservado pelo gelo, observando o ambiente com atenção. É quase meditativo perceber que, mesmo no frio extremo, a humanidade encontrou uma maneira de continuar falando com o futuro. A biblioteca congelada não é apenas um repositório de conhecimento, mas também um lembrete silencioso de esperança, que, por mais que o mundo mude, a busca por aprendizado, história e conexão permanece intacta, como o gelo que envolve cada estante e cada página. Você chega a uma região onde o calor artificial das estufas contrasta com o frio exterior cortante, e logo percebe que ali a sobrevivência não é apenas uma questão de adaptação ao clima, mas de filosofia de vida. Comunidades inteiras se organizaram em torno dessas estruturas,
cultivando alimentos tropicais, legumes e frutas em plena mini-era glacial. No entanto, não demora para perceber que nem todos concordam sobre a melhor forma de administrar esses recursos. Enquanto alguns defendem o controle tecnológico absoluto, com sistemas automatizados, sensores, drones e algoritmos decidindo cada passo, outros insistem no retorno às práticas agrícolas tradicionais, usando técnicas manuais e conhecimento ancestral passado de geração em geração. Você sente que entrou em um palco onde ciência, tradição e poder se misturam de maneira complexa e instigante. Enquanto caminha entre estufas gigantescas, a primeira coisa que chama atenção são os sistemas automatizados que mantêm temperatura, umidade e luz em níveis ideais. Pequenos drones circulam sobre as plantações, monitorando o crescimento, detectando pragas e até aplicando nutrientes de forma precisa. Cientistas explicam que, em ambientes tão hostis, qualquer falha mínima pode comprometer toda a produção, e que o uso da tecnologia é fundamental para garantir a continuidade alimentar das comunidades. Você percebe a sofisticação, mas também se diverte com o toque humano. Alguns sistemas de irrigação são programados para emitir melodias suaves enquanto funcionam, criando uma trilha sonora quase meditativa que deixa o ambiente com clima lúdico. Historiadores discutem se o uso massivo de tecnologia nas estufas é uma evolução natural da agricultura ou uma necessidade imposta pelo clima extremo. Enquanto explora a ala das tradições, você encontra agricultores que manipulam sementes antigas, regam manualmente as plantas e discutem técnicas aprendidas com ancestrais. Um deles sorri ao perceber seu olhar curioso e explica que a agricultura manual, além de garantir alimentos, fortalece vínculos sociais, mantém conhecimento histórico vivo e ensina paciência. Uma curiosidade excêntrica: eles desenvolveram métodos de espalhar calor usando pedras aquecidas no fogo, camadas de musgo e coberturas de tecido que imitam efeito estufa, criando microclima sem recorrer à eletricidade. Você observa, admirado, percebendo que a adaptação humana é tão criativa quanto a tecnologia que domina o setor automatizado. Enquanto se aprofunda, você percebe a tensão entre os grupos, debates acalorados, disputas sobre quem deve decidir o uso de recursos, protestos silenciosos e pequenas sabotagens que ocorrem de forma quase ritual. Cientistas explicam que o dilema não é apenas técnico, mas filosófico. Até que ponto se deve confiar na automação e até que ponto o contato humano direto é insubstituível? Historiadores discutem se conflitos desse tipo já ocorreram em outras eras glaciais, quando sociedades dependiam de tecnologias rudimentares versus métodos tradicionais, e você percebe que, de certa forma, a mini-era glacial apenas amplifica dilemas que sempre fizeram parte da experiência humana. Enquanto atravessa corredores que conectam estufas, você observa a interação das pessoas. Crianças aprendendo sobre plantas com sensores e tablets, idosos ensinando sobre rotinas agrícolas manuais, jovens mediando conflitos e registrando dados. Você sente que cada momento é um equilíbrio delicado entre passado e futuro, tradição e inovação, improviso e planejamento. Uma curiosidade excêntrica chama a atenção. Algumas comunidades desenvolveram pequenas zonas neutras, onde tecnologia e métodos manuais se misturam, permitindo que cada família escolha seu estilo de cultivo e coopere quando necessário. Você percebe que a adaptação é mais do que técnica, é social, cultural e até emocional. Enquanto o dia avança, você testemunha discussões sobre prioridades, distribuição de água, uso de fertilizantes, planejamento de colheitas e proteção contra tempestades de neve que ameaçam as estufas. Cientistas explicam que os sistemas automatizados podem calcular riscos e sugerir decisões, mas que os humanos ainda têm a palavra final. Historiadores discutem se a dependência da tecnologia enfraquece habilidades tradicionais ou se, ao contrário, oferece segurança suficiente para que métodos antigos sobrevivam. Você percebe que o levante das estufas não é apenas uma disputa por recursos, é um teste de valores, confiança e visão de futuro. Enquanto a tarde se aproxima do fim, o calor interno das estufas cria um contraste marcante com o frio lá fora. Você observa trabalhadores descansando, discutindo planos e celebrando pequenas vitórias, como plantas que florescem ou frutas que atingem maturidade. Uma sensação de harmonia começa a surgir, mesmo entre as tensões.
A vida continua, adaptando-se, evoluindo e encontrando caminhos, seja através de sensores automatizados ou mãos humanas. Você sente que a mini era glacial não apenas testa a resistência física, mas também a inteligência social, emocional e cultural das comunidades que aprendem a sobreviver juntas. Ao deixar as estufas, observa o pôr do sol refletindo nas superfícies translúcidas das estruturas, criando uma mistura de cores quentes e frias. Você sente que, mesmo em meio a conflitos e desafios, a humanidade persiste, aprende e encontra formas de prosperar. Cada debate, cada ajuste e cada cuidado com as plantas são pequenos atos de resistência e criatividade, lembrando que o futuro depende tanto da tecnologia quanto da sabedoria ancestral que continua a guiar as mãos humanas. Você chega a uma região marcada pelo gelo que se estende em camadas espessas, mas onde fissuras profundas revelam um horizonte quebrado. À medida que avança, sente o chão tremer levemente sob seus pés, e cada rachadura na geleira parece carregar uma história antiga. O som oco ecoa pelas fendas, misturando-se com o vento que se infiltra nos espaços abertos, criando um sussurro contínuo que parece contar segredos do passado. Você caminha com cuidado, testando cada passo antes de se apoiar no próximo bloco de gelo, e percebe que a paisagem é ao mesmo tempo majestosa e perigosa. A sensação é de caminhar sobre um território que vive entre o presente e eras anteriores, onde a mini era glacial deixou marcas profundas e reveladoras. Enquanto explora as fissuras, nota detalhes surpreendentes: cristais de gelo que se formam em padrões geométricos quase perfeitos, água gelada que corre lentamente por baixo da superfície e reflexos que criam a ilusão de estruturas artificiais escondidas sob o gelo. Cientistas explicam que essas formações se devem a processos geológicos e climáticos complexos, incluindo pressão, temperatura e fluxo de água subterrânea. Uma curiosidade excêntrica surge. Exploradores afirmam ter encontrado artefatos metálicos antigos congelados nas camadas inferiores, sugerindo que civilizações anteriores deixaram rastros que desafiam a cronologia convencional. Você se inclina para observar mais de perto, imaginando o que mais poderia estar escondido sob o gelo e como essas descobertas podem reescrever histórias que você pensava conhecer. Historiadores discutem se algumas dessas estruturas misteriosas são naturais ou resultado de construções humanas antigas, e você percebe que cada fissura na geleira é um convite à especulação e à imaginação. Conforme caminha, percebe que a cor do gelo varia do azul profundo ao branco opaco, indicando diferentes densidades e idades das camadas. Essa diversidade cria um espetáculo visual hipnotizante, mas também exige atenção redobrada. Um passo errado pode levar a quedas perigosas ou escorregões traiçoeiros. O cenário lembra que, embora a ciência explique processos naturais, a percepção humana e a intuição continuam essenciais para a sobrevivência em terrenos extremos. Enquanto avança, encontra pequenas formações de gelo que lembram torres, arcos e pontes naturais. Cada estrutura parece ter sua própria história, e você se pergunta quantos invernos, tempestades e ciclos de congelamento foram necessários para criar tais padrões. Cientistas sugerem que algumas dessas formas podem servir como abrigo temporário para a fauna local ou como pontos estratégicos para exploradores. Uma curiosidade excêntrica: em determinadas condições de luz, os arcos refletem cores que lembram auroras boreais, e exploradores locais usam esses fenômenos como referência de orientação durante tempestades. Você sorri, percebendo que até mesmo a beleza do gelo serve a propósitos práticos e simbólicos. Enquanto caminha sobre uma seção particularmente instável, percebe estruturas que parecem antigas plataformas de pedra cobertas por gelo. Alguns fragmentos indicam que foram construções deliberadas, possivelmente de eras passadas. Historiadores discutem se essas estruturas poderiam ser vestígios de assentamentos antigos, centros de observação climática ou locais de culto. Você sente uma excitação sutil. Cada descoberta é uma ponte entre o presente e um passado que permanece parcialmente oculto, lembrando que o gelo pode ser tanto um preservador quanto um mistério. À medida que o dia avança, a luz do sol cria sombras dramáticas nas fissuras, enfatizando a profundidade e a complexidade do terreno. Você percebe que a travessia exige não apenas força física, mas atenção constante e capacidade de interpretar sinais sutis no gelo.
Cientistas explicam que algumas rachaduras estão em constante movimento, e mapas digitais devem ser atualizados diariamente para garantir segurança. Uma curiosidade excêntrica: certas fissuras produzem sons musicais quando o vento passa por elas, como se a geleira tivesse sua própria orquestra invisível. Você para por um momento, ouvindo o som etéreo, sentindo que a natureza cria pequenas maravilhas mesmo nas condições mais severas. Enquanto chega a uma área onde o gelo parece ceder para revelar estruturas parcialmente enterradas, você percebe símbolos esculpidos, linhas e formas que sugerem planejamento e intenção. A sensação é de caminhar sobre uma memória da Terra, um arquivo geológico que mistura ciência, arte e história. Historiadores discutem se essas descobertas poderiam alterar nosso entendimento sobre a ocupação humana em períodos glaciais, e você percebe que cada passo é tanto uma exploração quanto uma reflexão sobre a relação entre humanidade e meio ambiente. Ao final do dia, você se acomoda em uma pequena plataforma natural, observando o horizonte rachado iluminado pelos últimos raios de sol. O frio ainda é intenso, mas a experiência o deixa contemplativo. O gelo revela, preserva e transforma, oferecendo lições sobre paciência, observação e respeito pela força da natureza. Você sente que, embora a mini-era glacial imponha desafios, a curiosidade, engenhosidade e coragem humanas continuam a florescer, encontrando caminhos e respostas mesmo nas fissuras mais profundas do mundo. Você finalmente chega a um refúgio seguro, um enclave protegido do frio cortante e dos ventos impiedosos que dominaram grande parte de sua jornada. À medida que se aproxima, nota a arquitetura adaptada, construções com paredes duplas, isolamento térmico avançado e sistemas de aquecimento que aproveitam tanto energia geotérmica quanto eólica. O ambiente exala calor e segurança, um contraste nítido com as regiões geladas que você atravessou. Pessoas caminham com semblantes serenos, crianças brincam próximas a fontes de calor e aromas de refeições frescas e reconfortantes se espalham pelo ar. É como se o mundo lá fora estivesse suspenso no gelo, enquanto aqui a vida floresce com cores, sons e movimento, lembrando que a humanidade encontra refúgio mesmo nas circunstâncias mais extremas. Ao entrar no refúgio, você percebe detalhes que destacam o equilíbrio entre tecnologia e interação humana. Sensores monitoram temperatura, umidade e qualidade do ar, mas há também espaços de convivência onde adultos e crianças compartilham histórias, aprendem novas técnicas de cultivo e desenvolvem artesanato local. Cientistas explicam que o planejamento do refúgio foi baseado em modelos climáticos avançados e dados históricos sobre períodos glaciais, criando uma comunidade resiliente e autossustentável. Historiadores discutem se esses refúgios seriam apenas uma resposta emergencial à mini-era glacial ou se representam a evolução de comunidades humanas que aprendem a viver de forma colaborativa e sustentável. Você observa e sente uma combinação de admiração e alívio. O esforço humano, mesmo em tempos extremos, produz lugares de calor, segurança e esperança. Enquanto caminha pelos corredores iluminados por luz suave, você percebe pequenos detalhes curiosos e encantadores. Brinquedos feitos de materiais reciclados, estantes com livros antigos e diários de moradores, e murais que representam memórias coletivas da sobrevivência durante a Era do Gelo. Uma curiosidade excêntrica. Algumas famílias criaram sistemas de sinalização com pequenas luzes coloridas para comunicar acontecimentos ou emergências de forma silenciosa, transformando cada gesto em parte de uma dança harmoniosa entre tecnologia e vida cotidiana. Você sorri, percebendo que a criatividade humana persiste, adaptando-se às necessidades do ambiente sem perder o toque pessoal. Enquanto o dia avança, você é convidado a participar de uma reunião comunitária. Pessoas de diferentes origens discutem projetos, trocam informações sobre cultivo, manutenção das estufas e rotas de abastecimento. A colaboração é intensa, mas respeitosa, cada opinião é ouvida, cada sugestão analisada. Cientistas explicam que a governança do refúgio combina decisões participativas com recomendações tecnológicas, garantindo eficiência e segurança. Historiadores discutem se a experiência dessas comunidades pode servir de modelo para outros cenários de crise climática, evidenciando que a organização social e o compartilhamento de conhecimento são tão vitais quanto a ciência aplicada.
Você percebe que a verdadeira força do refúgio está na união das pessoas e na capacidade de aprender e evoluir juntas. Enquanto caminha pelos arredores, observa jardins aquecidos, pequenas hortas verticais e sistemas de compostagem que reciclam todos os resíduos orgânicos. Crianças aprendem a plantar, cultivar e colher, enquanto adultos monitoram equipamentos e planejam a distribuição de recursos. Uma curiosidade excêntrica: há uma área de recreação projetada para simular dias ensolarados e campos verdes, proporcionando estímulo psicológico e conforto emocional. Você percebe como o refúgio não apenas atende às necessidades físicas, mas também nutre a mente e o espírito, reconhecendo que sobreviver em um mundo gelado envolve mais do que calor ou comida, envolve esperança, conexão e criatividade. Enquanto o entardecer se aproxima, você encontra um local elevado com vista para todo o enclave. Do ponto de observação, percebe a harmonia entre construções, estufas e espaços naturais adaptados. Cientistas explicam que o planejamento urbano do refúgio incorpora ventos, orientação solar e proteção contra nevascas, mas também prioriza áreas de convivência e lazer, garantindo equilíbrio entre funcionalidade e qualidade de vida. Historiadores discutem se esses princípios refletem uma continuidade de ideias urbanísticas ancestrais ou se são adaptações inovadoras para uma nova realidade climática. Você observa e sente que, mesmo em meio ao frio externo, a humanidade encontrou maneiras de prosperar, mantendo calor, segurança e esperança. Ao final do dia, você se acomoda próximo a uma lareira comunitária, sentindo o calor penetrar suas roupas e acalmar os músculos fatigados. Pessoas compartilham histórias de sobrevivência, pequenos triunfos e lembranças de jornadas passadas. Uma curiosidade excêntrica: algumas crianças brincam de imitar os ventos gelados lá fora, correndo e rindo, transformando o frio em diversão simbólica. Você observa e sente uma profunda sensação de conforto e pertencimento. Por mais que a mini era glacial persista, este refúgio representa a força humana de resistir, adaptar-se e criar momentos de felicidade e segurança mesmo nas condições mais severas. Enquanto a noite cai, você olha ao redor e percebe que a comunidade, com sua organização, calor humano e engenhosidade, é uma prova viva de que, mesmo no meio do gelo, a esperança continua a brilhar. O silêncio agora é suave, quase meditativo, e cada respiração parece sincronizar com o ritmo do lugar, transmitindo segurança e serenidade. Você sente que, neste refúgio, histórias, calor e esperança coexistem, lembrando que a sobrevivência vai além da adaptação física. É uma construção coletiva de confiança, cuidado e humanidade. Você se encontra diante de um vasto campo de geleiras que se estendem até onde seus olhos podem alcançar, fissuras profundas e irregulares cortando o gelo como cicatrizes de um gigante adormecido. Cada passo exige atenção cuidadosa. A superfície escorregadia, coberta de neve recém-caída, esconde fendas traiçoeiras e blocos de gelo estáveis que rangem sob seu peso. A paisagem, ao mesmo tempo deslumbrante e intimidante, parece viva, respirando lentamente com cada movimento do vento e cada mudança na luz do sol que reflete sobre as superfícies azuladas e translúcidas. A mini era glacial transformou este território em um mundo de extremos, onde a natureza impõe respeito absoluto, e você percebe que atravessar essas geleiras é um teste tanto de habilidade física quanto de percepção sensorial. Enquanto caminha, observa padrões estranhos nas fissuras, linhas que parecem artificiais, blocos de gelo que sugerem construções ocultas, talvez feitas por gerações passadas ou formadas por processos naturais extraordinários. Cientistas explicam que os movimentos das camadas de gelo criam formações complexas devido à pressão interna, variação de temperatura e fluxo de água subterrâneo, mas há espaço para o mistério. Algumas estruturas parecem alinhadas de forma geométrica quase impossível de ser natural. Uma curiosidade excêntrica: exploradores locais relatam ter visto reflexos que lembram símbolos ou figuras, surgindo apenas em determinadas horas do dia, como se o gelo quisesse contar segredos que só o observador atento poderia perceber. Historiadores discutem se tais formações poderiam ser vestígios de atividades humanas antigas ou se são apenas coincidências naturais,
e você sente a tensão deliciosa entre ciência e imaginação. Enquanto avança, você nota a variação de cores e texturas. Gelo sólido e azul profundo alternando com camadas brancas esbranquiçadas e áreas translúcidas que revelam bolhas de ar e pequenos fragmentos orgânicos preservados. Cientistas explicam que essas camadas oferecem informações valiosas sobre mudanças climáticas passadas, composição da atmosfera e até eventos geológicos, tornando cada fissura uma cápsula temporal viva. Uma curiosidade excêntrica. Pequenas criaturas microscópicas conseguem sobreviver nesse gelo, adaptadas a temperaturas extremas e ausência quase completa de luz, lembrando que a vida sempre encontra maneiras de persistir. Você observa com fascínio, sentindo que cada passo é uma lição de resistência e adaptação, não apenas para você, mas para todo o planeta. Enquanto caminha por um caminho relativamente seguro, percebe estruturas parcialmente expostas que lembram ruínas. Blocos de pedra cobertos de gelo, entradas de cavernas e plataformas alinhadas sugerem que, talvez, antigas civilizações já caminharam por essas terras, deixando marcas que o tempo e o frio não conseguiram apagar. Historiadores discutem se essas evidências poderiam indicar que povos antigos habitavam regiões geladas, ou se seriam centros de observação climática primitiva, tentando compreender padrões de glaciações passadas. Você sente a emoção de explorar um território que mistura arqueologia, geologia e mistério, consciente de que cada descoberta poderia reescrever capítulos da história humana. Enquanto a luz do dia diminui, reflexos nas fendas criam um espetáculo de cores que lembram vitrais naturais. O vento, agora mais constante, atravessa as rachaduras emitindo sons que se assemelham a notas musicais. Um lembrete de que o gelo é tanto um obstáculo quanto um instrumento silencioso que interage com o ambiente. Cientistas explicam que essas ressonâncias são produzidas por vibrações internas nas camadas de gelo, moduladas pela temperatura e pela pressão, enquanto historiadores especulam sobre o impacto desses fenômenos na mitologia e lendas locais. Você se detém para ouvir, percebendo que o som do gelo em movimento transmite uma sensação de temporalidade e mistério, quase como se as próprias geleiras estivessem narrando suas histórias antigas. À medida que avança, você encontra pequenas passagens estreitas que exigem escalada cuidadosa e criatividade para prosseguir. A tensão física é intensa, mas há também um fascínio crescente. Cada obstáculo superado revela novas perspectivas, ângulos inesperados da paisagem e fragmentos de estruturas que desafiam a compreensão. Uma curiosidade excêntrica. Algumas fendas revelam cristais que amplificam sons, fazendo com que cada passo ou palavra seja refletida e multiplicada, criando uma sensação de diálogo com o ambiente. Você sente que o gelo, além de barreira natural, torna-se um interlocutor, oferecendo respostas e reflexões silenciosas sobre resiliência e exploração. Ao final do dia, você encontra um ponto elevado que permite observar um panorama completo do horizonte rachado. As fissuras se estendem em todas as direções, revelando camadas de gelo, estruturas misteriosas e efeitos de luz que parecem pintados por um artista paciente e silencioso. Você respira fundo, absorvendo a magnitude da paisagem e refletindo sobre como a mini era glacial transformou o mundo, os desafios físicos, as descobertas arqueológicas, os segredos geológicos e a presença sutil da vida adaptada ao frio extremo. Cada passo que deu sobre as geleiras foi uma lição de paciência, observação e coragem, lembrando que mesmo nos ambientes mais extremos, a curiosidade e a determinação humanas permanecem vibrantes. Você retorna ao refúgio seguro com o horizonte rachado atrás de você, levando na memória o frio cortante das geleiras e o som melódico das fendas de gelo. Ao atravessar o portão de entrada, o contraste imediato com o mundo exterior é quase mágico. O ar quente envolve seu corpo, e você sente cada músculo relaxar à medida que a tensão dos últimos dias se dissipa. Crianças brincam livremente, correndo por corredores iluminados por luz suave, e adultos se movimentam com tranquilidade entre tarefas e encontros,
transmitindo uma sensação de ordem e harmonia que você quase não acreditava ser possível após a travessia das regiões geladas. Aqui, o frio extremo permanece lá fora, mas dentro do refúgio, vida, calor e atividade humana coexistem em perfeita sincronia. Enquanto caminha pelos corredores, você percebe detalhes que reforçam a sensação de segurança e acolhimento. Estufas que emanam calor e fragrâncias de frutas maduras, lareiras comunitárias que produzem um brilho reconfortante, e pequenas áreas de convivência com livros, jogos e instrumentos musicais que incentivam interação social e lazer. Cientistas explicam que esses elementos são cuidadosamente planejados para equilibrar bem-estar físico e psicológico, garantindo que os habitantes mantenham saúde, motivação e coesão social, mesmo em um ambiente marcado por desafios climáticos extremos. Historiadores discutem se a necessidade de comunidades autossustentáveis sempre gerou centros de convivência semelhantes, e você percebe que, neste refúgio, passado e presente se entrelaçam de forma funcional e humana. Enquanto explora o espaço, nota que as pessoas compartilham histórias de sobrevivência, pequenos triunfos e descobertas realizadas durante a jornada pelo gelo. Crianças ouvem atentamente, olhos brilhando de curiosidade, enquanto adultos relembram desafios e celebram soluções inovadoras, como sistemas de aquecimento, estratégias de cultivo e trajetórias de exploração que resultaram em conhecimento valioso. Uma curiosidade excêntrica. Algumas histórias incluem encontros com animais adaptados ao frio extremo ou fenômenos climáticos incomuns, que os moradores contam com leve humor, lembrando-se de que mesmo nos momentos mais desafiadores, a vida apresenta surpresas inesperadas, por vezes, engraçadas. Você sente que essas narrativas coletivas fortalecem os laços da comunidade e preservam não apenas a memória do ambiente, mas também a experiência emocional e cultural de viver em uma era glaciar. Enquanto se aproxima da área central do refúgio, percebe uma grande lareira comunitária cercada por bancos e tapetes térmicos. O calor que irradia transforma o espaço em um ponto de encontro natural, onde os moradores se reúnem para conversar, ensinar habilidades e compartilhar alimentos. Cientistas explicam que a arquitetura do refúgio, aliada à engenharia de sistemas de aquecimento, otimiza energia e mantém estabilidade térmica, mas você sente que a verdadeira magia está na interação humana. O calor coletivo das pessoas, unido ao físico, cria uma atmosfera de segurança e conforto que nenhum sistema poderia replicar completamente. Historiadores discutem se a combinação de tecnologia e proximidade social é uma evolução natural das comunidades humanas ou uma resposta específica às adversidades da mini-era glacial. Enquanto se acomoda próximo à lareira, você observa crianças pequenas brincando com pequenos brinquedos de madeira, projetados para estimular criatividade e coordenação, e jovens participando de exercícios de planejamento de cultivo e manutenção das estufas. Uma curiosidade excêntrica. Algumas famílias criaram noites de aurora, onde simulam cores e luzes do céu gelado para ensinar sobre fenômenos naturais e criar momentos de beleza lúdica mesmo dentro do refúgio. Você sorri, percebendo que a vida aqui não é apenas sobre sobrevivência, é sobre criar beleza, aprendizado e alegria, mesmo quando o mundo lá fora é severo e implacável. Enquanto a noite se aprofunda, o refúgio se ilumina com uma mistura de luz suave, reflexos de estufas e pequenas lanternas distribuídas pelos corredores. Você sente a calma se aprofundar, e o som do vento lá fora, que antes parecia ameaçador, agora se transforma em trilha sonora relaxante, lembrando que a força da natureza está presente, mas controlada pelo abrigo coletivo e pelas estratégias humanas. Cientistas explicam que a escolha de materiais, sistemas de isolamento e planejamento urbano foram pensados para manter essa harmonia entre exterior e interior, entre desafio e conforto. Historiadores discutem se tais princípios de adaptação poderiam servir de modelo para futuras gerações em cenários climáticos extremos. Enquanto se deita em um espaço acolhedor próximo à lareira, observa o brilho suave das chamas refletindo nos rostos serenos das pessoas ao redor. Você percebe que a mini era glacial,
com todos os seus desafios e perigos, também proporcionou oportunidades únicas de aprendizado, cooperação e engenhosidade. Cada história contada, cada solução encontrada, cada gesto de cuidado reforça a ideia de que a sobrevivência vai além da adaptação física. Ela é construída através de calor humano, compartilhamento de experiências e esperança coletiva. Você sente um profundo alívio e serenidade, consciente de que, mesmo no mundo mais gelado, a humanidade encontra caminhos para resistir, prosperar e manter o espírito vivo. Ao fechar os olhos, ainda ouvindo o crepitar da lareira e risos distantes, você sente que, neste refúgio, cada elemento, humano, tecnológico e natural, contribui para um espaço de segurança, aprendizado e esperança. É um lembrete de que, por mais desafiador que seja o ambiente exterior, a união, o conhecimento e a empatia permitem que a vida floresça, oferecendo não apenas sobrevivência, mas também conforto, beleza e alegria compartilhada. O calor, as histórias e a presença de outros seres humanos tornam o refúgio um farol de esperança em meio ao frio impiedoso da mini-era glacial. Você retorna ao refúgio seguro com o horizonte rachado atrás de você, levando na memória o frio cortante das geleiras e o som melódico das fendas de gelo. Ao atravessar o portão de entrada, o contraste imediato com o mundo exterior é quase mágico. O ar quente envolve seu corpo, e você sente cada músculo relaxar à medida que a tensão dos últimos dias se dissipa. Crianças brincam livremente, correndo por corredores iluminados por luz suave, e adultos se movimentam com tranquilidade entre tarefas e encontros, transmitindo uma sensação de ordem e harmonia que você quase não acreditava ser possível após a travessia das regiões geladas. Aqui, o frio extremo permanece lá fora, mas dentro do refúgio, vida, calor e atividade humana coexistem em perfeita sincronia. Enquanto caminha pelos corredores, você percebe detalhes que reforçam a sensação de segurança e acolhimento. Estufas que emanam calor e fragrâncias de frutas maduras, lareiras comunitárias que produzem um brilho reconfortante, e pequenas áreas de convivência com livros, jogos e instrumentos musicais que incentivam interação social e lazer. Cientistas explicam que esses elementos são cuidadosamente planejados para equilibrar bem-estar físico e psicológico, garantindo que os habitantes mantenham saúde, motivação e coesão social, mesmo em um ambiente marcado por desafios climáticos extremos. Historiadores discutem se a necessidade de comunidades autossustentáveis sempre gerou centros de convivência semelhantes, e você percebe que, neste refúgio, passado e presente se entrelaçam de forma funcional e humana. Enquanto explora o espaço, nota que as pessoas compartilham histórias de sobrevivência, pequenos triunfos e descobertas realizadas durante a jornada pelo gelo. Crianças ouvem atentamente, olhos brilhando de curiosidade, enquanto adultos relembram desafios e celebram soluções inovadoras, como sistemas de aquecimento, estratégias de cultivo e trajetórias de exploração que resultaram em conhecimento valioso. Uma curiosidade excêntrica. Algumas histórias incluem encontros com animais adaptados ao frio extremo ou fenômenos climáticos incomuns, que os moradores contam com leve humor, lembrando-se de que mesmo nos momentos mais desafiadores, a vida apresenta surpresas inesperadas, por vezes, engraçadas. Você sente que essas narrativas coletivas fortalecem os laços da comunidade e preservam não apenas a memória do ambiente, mas também a experiência emocional e cultural de viver em uma era glaciar. Enquanto se aproxima da área central do refúgio, percebe uma grande lareira comunitária cercada por bancos e tapetes térmicos. O calor que irradia transforma o espaço em um ponto de encontro natural, onde os moradores se reúnem para conversar, ensinar habilidades e compartilhar alimentos. Cientistas explicam que a arquitetura do refúgio, aliada à engenharia de sistemas de aquecimento, otimiza a energia e mantém estabilidade térmica, mas você sente que a verdadeira magia está na interação humana. O calor coletivo das pessoas, unido ao físico, cria uma atmosfera de segurança e conforto que nenhum sistema poderia replicar completamente. Historiadores discutem se a combinação de tecnologia e proximidade social é uma evolução natural das comunidades humanas ou uma resposta específica às adversidades da mini-era glacial.
Enquanto se acomoda próximo à lareira, você observa crianças pequenas brincando com pequenos brinquedos de madeira, projetados para estimular criatividade e coordenação, e jovens participando de exercícios de planejamento de cultivo e manutenção das estufas. Uma curiosidade excêntrica: algumas famílias criaram noites de aurora, onde simulam cores e luzes do céu gelado para ensinar sobre fenômenos naturais e criar momentos de beleza lúdica mesmo dentro do refúgio. Você sorri, percebendo que a vida aqui não é apenas sobre sobrevivência, é sobre criar beleza, aprendizado e alegria, mesmo quando o mundo lá fora é severo e implacável. Enquanto a noite se aprofunda, o refúgio se ilumina com uma mistura de luz suave, reflexos de estufas e pequenas lanternas distribuídas pelos corredores. Você sente a calma se aprofundar, e o som do vento lá fora, que antes parecia ameaçador, agora se transforma em trilha sonora relaxante, lembrando que a força da natureza está presente, mas controlada pelo abrigo coletivo e pelas estratégias humanas. Cientistas explicam que a escolha de materiais, sistemas de isolamento e planejamento urbano foram pensados para manter essa harmonia entre exterior e interior, entre desafio e conforto. Historiadores discutem se tais princípios de adaptação poderiam servir de modelo para futuras gerações em cenários climáticos extremos. Enquanto se deita em um espaço acolhedor próximo à lareira, observa o brilho suave das chamas refletindo nos rostos serenos das pessoas ao redor. Você percebe que a mini era glacial, com todos os seus desafios e perigos, também proporcionou oportunidades únicas de aprendizado, cooperação e engenhosidade. Cada história contada, cada solução encontrada, cada gesto de cuidado reforça a ideia de que a sobrevivência vai além da adaptação física. Ela é construída através de calor humano, compartilhamento de experiências e esperança coletiva. Você sente um profundo alívio e serenidade, consciente de que, mesmo no mundo mais gelado, a humanidade encontra caminhos para resistir, prosperar e manter o espírito vivo. Ao fechar os olhos, ainda ouvindo o crepitar da lareira e risos distantes, você sente que, neste refúgio, cada elemento, humano, tecnológico e natural, contribui para um espaço de segurança, aprendizado e esperança. É um lembrete de que, por mais desafiador que seja o ambiente exterior, a união, o conhecimento e a empatia permitem que a vida floresça, oferecendo não apenas sobrevivência, mas também conforto, beleza e alegria compartilhada. O calor, as histórias e a presença de outros seres humanos tornam o refúgio um farol de esperança em meio ao frio impiedoso da mini era glacial. Enquanto o refúgio segura você em seus braços quentes, a noite lá fora se torna um véu silencioso de neve e vento, lembrando que, por mais impiedosa que a mini era glacial seja, há um lugar onde a humanidade aprendeu a criar conforto e segurança. Você se acomoda em um canto acolhedor, sentindo o calor penetrar suas roupas, relaxando cada músculo cansado pela longa jornada, e percebe que o mundo exterior pode ser gelado, imprevisível e desafiador, mas este refúgio é uma prova viva de que a vida encontra formas de florescer. Cada som suave, cada aroma de comida quente, cada riso distante se transforma em uma melodia calma que acalma seus sentidos e permite que o coração desacelere, respirando com tranquilidade enquanto a mente absorve o conforto ao redor. À medida que a noite avança, você observa o ambiente com atenção. A luz suave refletida nas paredes de vidro, o brilho tênue das lâmpadas sobre o chão limpo e os pequenos detalhes que tornam o refúgio um lar. Crianças descansam, embaladas pelo calor e pelo ritmo constante da vida cotidiana, enquanto adultos compartilham histórias em voz baixa, contando eventos do dia, pequenas vitórias e memórias da jornada pelo mundo gelado. Cientistas explicam que esses momentos de calmaria são essenciais para a saúde mental e emocional, pois permitem que os indivíduos processem experiências intensas e reforcem vínculos sociais. Historiadores discutem se a criação de espaços seguros e coletivos sempre foi parte da adaptação humana em épocas de crise, e você percebe que a mini era glacial apenas reforça um padrão ancestral: a busca por segurança, calor e comunidade. Enquanto você se acomoda, sente a textura macia dos mantos, o aroma de lenha queimando lentamente e o som do vento lá fora criando um zumbido suave, quase como um ASMR natural. Uma curiosidade excêntrica: alguns moradores criaram pequenas cápsulas sensoriais com almofadas,
música suave e luzes coloridas que simulam auroras boreais, permitindo que cada pessoa tenha seu próprio espaço de relaxamento e meditação, mesmo em meio a uma comunidade ativa. Você respira fundo, sentindo que cada detalhe foi pensado para promover sensação de segurança e serenidade, e que a mini era glacial, embora rigorosa, nunca será capaz de apagar a criatividade humana na construção de conforto emocional. Enquanto a respiração se torna mais profunda e rítmica, você reflete sobre as descobertas da jornada, o mundo de cúpulas, estufas e refúgios móveis, as geleiras misteriosas, os lagos que respiram e os horizontes rachados, as tensões entre tecnologia e tradição, e, acima de tudo, a capacidade humana de se adaptar, aprender e prosperar. Cada experiência vivida revela algo sobre resistência, engenhosidade e empatia. Historiadores discutem se a mini era glacial é um ponto de ruptura ou uma continuação de padrões históricos de adaptação, enquanto cientistas lembram que a observação, a paciência e o planejamento são essenciais para enfrentar mudanças climáticas abruptas. Você sente que a verdade está em algum lugar entre esses extremos, e que a serenidade surge do equilíbrio entre conhecimento, cuidado e presença. À medida que seus olhos começam a se fechar, você nota o brilho tênue de estrelas refletido nas superfícies geladas fora do refúgio, criando um cenário mágico que mistura frio e calor, silêncio e vida. Cada respiração se sincroniza com o ambiente, o zumbido constante do vento lá fora, o crepitar distante da madeira na lareira e o murmúrio suave das pessoas em repouso. Uma curiosidade excêntrica: em noites particularmente claras, algumas estufas projetam sombras que lembram animais antigos ou formas fantásticas, criando imagens que inspiram histórias e sonhos. Você sorri suavemente, percebendo que até a imaginação e o descanso têm seu lugar neste mundo, onde o frio não consegue apagar a beleza e a criatividade humanas. Enquanto a mente desacelera, você sente que o refúgio representa mais do que abrigo físico. Ele é um símbolo de resiliência, de calor compartilhado, de esperança persistente e de conexão entre pessoas. A mini era glacial, com todos os seus desafios e perigos, é suavizada pelo conforto coletivo, pelo calor humano e pela sensação de segurança. Cada detalhe do refúgio, o calor, a iluminação, os sons, os aromas e as interações sociais, cria uma atmosfera onde o corpo e a mente podem relaxar completamente, permitindo que os sonhos floresçam com tranquilidade e segurança. E agora, com cada respiração profunda, você se sente envolvido por uma sensação de paz. O frio extremo lá fora é apenas um pano de fundo distante, enquanto aqui, dentro deste refúgio, histórias, calor, esperança e vida coexistem em perfeita harmonia. Você percebe que a jornada por terras geladas, cúpulas de vidro e horizontes rachados foi mais do que exploração. Foi uma lição de confiança, paciência e persistência. Mesmo em meio a adversidades severas, a humanidade encontrou caminhos para resistir, aprender, inovar, acima de tudo, criar espaços de serenidade e conforto. Agora, diminua as luzes, sinta o calor envolvendo o corpo, deixe que os pensamentos desacelerem e perceba a segurança deste lugar. Respire fundo, sinta o peso dos músculos relaxar e permita que a mente absorva a tranquilidade ao redor. Cada som, cada cheiro, cada sombra suave reforça que você está seguro, que a vida continua a florescer e que a esperança nunca se apaga. O mundo lá fora pode ser gelado e imprevisível, mas aqui, neste refúgio, você está protegido, aquecido e pronto para adormecer em paz, embebido por histórias, calor humano e serenidade infinita.